Pô, Edi, desculpa, você tá falando merda, mano. Não tem uma cena do One Piece que é mais emocionante do que essa daqui. Não Cara, tem uma. a morte do barco do One Piece já vale mais que o Naruto A, inteiro. u- a única, O essa cena barco. é o máximo, é o pico. E ela não é melhor. Não, Ela não cara, não, consegue não, nem não. ser melhor do Vou que a, falar uma a morte cena. do Kakashi, que nem é uma morte. Ah, nem Vou morreu, falar, aonde? vou falar Exatamente. uma cena muito mais impactante. O Pairulito correndo em apenas um show. O que você tá falando? Que? Apenas um show. A gente tá Se falando de fosse coisa mais de de um, quem adulto sabe eu pensava, aqui, né? o Marcelo. Você não tá Tô vendo? Isso falando de daqui é coisa de anime. adulto. Isso aqui é de adulto. Isso aqui também. One Piece, Apenas um ô show. Marcelo, One Piece. Cara, não Isso tem. aqui é apenas um show. Em 1000 episódios não tem uma cena do. Ih, começou! Ah, começou. Roda a vinheta! Bem-vindo, Tá vendo isso Spotify, daqui? ao canal. Isso aqui é tão redondo quanto bola plana que tá começando com futebol jogado, futebol mamado. E, rapaziada, essa semana não aconteceu quase nada. Isso é Quase péssimo. O futebol aí tá de férias, né? Aparentemente tá todo mundo de férias. Até Ah. os times brasileiros estão entrando de férias, né? Eles estão começando a ser eliminados pra poder aproveitar deles. Aham, eu também faria o mesmo. É, eu também. E Se eu pudesse. o Mundial tá uma loucura, começou os mata-matas, né? E o pessoal tá morrendo, né? Infelizmente. Galera, tem que parar com isso no futebol, mano. É, faz nos estádios, né? Não é à toa que a gente. Vai nos- Eu acho que o planeta inteiro, ele é um estádio, né? Então, quando a gente pede paz nos estádios, a gente tá pedindo paz também no mundo inteiro, em todos os lugares, se for possível, porque Se o mundo é um estádio, qual é o nome desse estádio mundial? Newton Sampaio. planeta Terra. E Não. a bola é a diversão que a gente tem. E o gol é quando a gente conquista nossos sonhos. Bola na E o trave, gol. não altera o placar. E o cartão amarelo é tua esposa que te traiu. É o E o cartão sol. vermelho é o agiota que você não pagou. E o Wilton Pereira Sampaio continua sendo o Wilton Pereira Sampaio. Uma dos primeiros mata-matas que a gente teve foi entre um time grande, o Botafogo, e um pequeno, o Palmeiras. Eles se enfrentaram e, Jogando vôlei. e deu zebra. E, por incrível que pareça, a zebra não tava de preto e branco nesse dia, tava de verde. Estranho esse mundo Confundiram. animal. Muito Esse mundo esquisito, animal né? tá estranho. Confundiram zebra com um porco. Confundi? Ah, desculpa. É que eu não... Não, sei lá, o mundo, eu o não mundo, o acompanho mundo. muito. Ah, o mundo? O mundo, o Não planeta é muito Terra. reino Costuma errar animal, muito. galera. E por Eu essa não imagem a sei gente pode ver o que foi esse jogo, né? Eles não sabiam. O Palmeiras e o Botafogo viam a bola na frente deles e não sabiam como agir perto dela. Eles não sabiam o que fazer. Eles falaram, cara, não é o Benfica do outro lado? O que eu vou fazer? Se eu jogar de igual para igual, vai pros pênaltis o jogo. Talvez eu caia. E aí eles veem o Botafogo e falam, será que eu jogo de igual para igual? Será que eu vou ser superior? E aí a gente viu Será que aquela vai ser- partidaça, né? Cadê o Hendrick aqui pra meter uns 3 gols? É. Cadê o Hendrick Cadê pra o- ficar de reserva aqui, né? Eles pensaram. É verdade. Cadê aquele cara que foi pro Zenit? Cadê aquele cara que foi pro O Hendrick? Zenit? Cadê o John Textor? Muitas É, perguntas essa partida. ele nem entrou na partida, o John Não Textor. entrou. Cadê o Mané Garrincha? Cadê o Mané Garrincha? Ah, Cadê o Roberto Dinamite? e eu acho que acabou os do Botafogo. Cadê o... O Dinamite nem é do Botafogo. Nem o Mané Garrincha. É, cadê o... Pô, Cadê o qual é Pedro aquele cara que fez o Certezas? pênis... Pedro Certeza. O cara pênis. que fez a Felipe cavadinha. Neto. Felipe Neto tava em O campo? Louco Abreu. O Louco Abreu, cadê ele? O O Sidoff. Sidoff. O Honda. Keisuke Honda. Jogou Cadê? muito no meu fogão. Ué. Ganhou o título de levar o clube pra segunda divisão. No primeiro Caralho, ano. rimou contratado. ainda. Craque. Muitas Cadu. perguntas e poucas respostas desse jogo, na minha opinião. Poucas Não gostei. respostas e muitas perguntas, eu diria. Também acho. Quando E você- também na arquibancada tava um negócio meio que eu recebi aqui notícias de jornalistas. Hum, Eita, até me gaguejei tudo todo. bem, Edi. Que o tudo bem. Snoop Dogg... Estão cortando o Edivaldo no meio aí. Que isso. Começou já
semana passada que deportaram ele, mas felizmente a gente conseguiu trazer ele de volta. A gente conhece uns cambistas aqui que conseguiram trazer Sim. ele escondido num barco. Então ele tá aqui no porão da nossa casa enquanto a polícia tá investigando a gente. Então se vocês ouvirem um barulhinho, só ignora, rapaziada. Eles não entendem É. nossa língua, eles acham que a gente tá falando mexicano. Pode continuar, Ed. E eu tô pela metade também porque não sobrou muito, né? Porque quando a gente cai de um carro, se despedaça inteiro. Foi o que eu consegui me montar, entendeu? Uhum. Não sei se vocês já jogaram Lego, viram alguma coisa Não, do tipo, mas é assim que acontece geralmente quando a gente se machuca. Eu não sou a E favor foi o de que eu cassino. consegui. O que você tinha pra dizer? O que aconteceu na Ah, arquibancada, Edivaldo? que tinha um torcedor novo, um jogador novo do Botafogo que não Tinha? entrou. Que era o Snoop Dogg, ele tava com a camisa do Botafogo. E ele seria uma boa ali na área do Botafogo pra cabacear e tal, que ele tem 1,90, 2 metros de altura, porra. E não mandar umas rimas. Snoop Pô, mas Dogg, daí eu ia... se tivesse a Anitta em campo, ele poderia falar: Anitta, hey Anitta, Anitta, so nice to meet you. É... E entrar em campo junto Informação, com o John gente. Informação. Essa informação do Edivaldo é verídica e não só verídica, como incompleta. Com todo respeito aí ao meu companheiro de trabalho, Edivaldo, mas não apenas Snoop Dogg estava na arquibancada, como o Piratas Maurício do Meirelles. Caribe também estava. Piratas E do o Caribe. Maurício Meirelles também. Aí eu já não sei dizer qual filme que ele estreou. É o... Caralho, Piratas do Caribe. É o Piratas do Caribe e o É o Snoop Johnny Dogg. Depp. Quem? É o Johnny Depp. Esse é o Maurício Caralho, que Meirelles? porra é essa? O nome dele? E, porra, e seria uma boa, porque ele tava de verde, o Palmeiras, quem sabe o Snoop Dogg não fumava o Estevão. Não fumava verdade. o Rafael Veiga. Que não é algo Daí que difícil. vem a Cada jogo expressão. que passa, a gente vê que é bem fácil, na verdade, fumar o Estevam. Daí, daí que vem a expressão fumaram alguém, né? É daí, foi o Então, Snoop Dogg que exatamente. inventou. Foi Snoop Dogg com o Estevam, inclusive. Ele fumou o Estevão Ele fumou em o Estevam. campo. Tanto que ele vai pro Chelsea, né? Que é uma das decisões mais chapadas que um jogador pode ter. Parece que eu tô de chapéu, ó. Vocês já repararam o bola tomando isso? Você tá com o chapéu mafimoso, aparentemente. Essa partida aí do Botafogo e Palmeiras foi finalmente um respiro pro futebol e a gente viu uma partida horrível entre dois brasileiros voltando ao costume que a gente tem de ver o Tava com brasileirão. saudade. Eu tava com saudade. Ali eu Só vendo. faltou chuva, só faltou o árbitro parando o jogo a cada segundo, o VAR tirando o pênalti, tirando o gol, torcida invadindo o campo, batendo no jogador. Só faltou isso aí. Os americanos ainda não aprenderam, mas estão aprendendo um pouco. É. De tudo, até um time alvinegro perdendo pro Palmeiras, que eu, como santista, tô acostumado a ver. verdade. Putz. Só faltou o Snoop Dogg tá no jogo do Santos também, né? Só Porque faltou já tem o Neymar. Neymar na arquibancada. O Santos ele tem um dos Rappers. cantores famosos por usar um verde, o Snoop Dogg era santista também, então dava pra fazer essa correlação. Não, melhor ainda, o Arthur. O Bob Marley era santista. Eu não falei o nome dele? Falou Snoop Dogg, cara. Perdão, era Bob Marley que eu queria dizer. Ah, tá. Cometi Caralho. um erro, rapaziada. Porra, o Maurício Então, Meirelles assim, ali me É o pegou. mesmo nível musical, Snoop Dogg e Bob Marley. Vamos ser sinceros aqui. Não vamos discutir isso daqui, que a gente já começou esse episódio com um clima baixo falando do óbvio que Naruto tem cenas mais emocionantes do que One Piece. Não, Chega, Não, você tá falando porque, besteira. pô, um app, pô, a cada 10 apps do One Piece supera qualquer coisa do Naruto. Pô, não tem Sasuke Não, que supere não é essa discussão. o Ace. Não é essa Cara, discussão, mas assim, porque eu aquele falo melhor do que o episódio- Gago, mas isso não quer dizer que eu falo bem, entendeu? Ele Você fala tem que entender bem. que Naruto é um anime gago, mas é um gago que passa emoção. Enquanto o One Mas, Piece assim, aquele fala episódio- fluentemente, mas não passa emoção. E passa emoção, eu choro, Aquele todo mundo chorou. episódio de Eu nunca apenas chorei. um show que o Mordecai De novo, mano. termina o ensino médio é muito melhor que Naruto e One Piece junto. Tá vendo? Nem o Marcelo sabe o que Respira. ele tá falando. É o Rigby que termina o ensino médio. Não o Mordecai. Então, E aqui eu foi nem isso que eu sei do falei. que ele tá Bota no- falando. E eu nem sei Bota do aí que no ele tá vídeo. falando. Caralho, cara. Bota aí no vídeo, foi isso que eu falei. O Rigby termina o ensino médio. Aquele episódio é bem mais emocionante. 10 minutos de episódio. E continuando a falar de futebol, né? O Botafogo, em homenagem, né, a essa. Que a gente tem que respeitar o Botafogo. Ele venceu o PSG, jogou de igual para igual contra aquele time do Xbox e muito mais. Teatro.
E acabou, infelizmente, sendo derrotado pelo time sem mundial do outro lado do campo, porque pô, o Botafogo seria Eles o outro. ganharam do time sem mundial, que é o PSG, e perderam pro Ganharam. time sem mundial, que é o Palmeiras. É basicamente um mundial do sem mundial, né? E como premiação, o John Textor... Ih, caralho. O John Textor demitiu o treinador do Botafogo. Esse é o treinador do Botafogo aí, ó. Ah, Esse é o treinador do Botafogo, galera. É esse Com a daqui, camisa o do treinador. Leão Caramba. ainda. É esse cara. Falando em Leão, o Leão que foi rebaixado para a segunda Exatamente. divisão do Campeonato Brasileiro. Ano que vem vai jogar com o Santos Futebol Deus Clube. quiser. E o Vamos Sport? ver aí Thiago Almada Vamos versus ver Neymar. Depay, né? Mas, Depay que tava com intrigas com o Corinthians, muito possivelmente vai jogar a Série B do Brasileiro com o Lyon. com o Lyon. É verdade, ele vai voltar para casa. Ele vai voltar para casa. Porque Será todo que o mundo Gerson- sabe que tudo que o Depay quer é jogar no mesmo lugar que o Neymar tá. É verdade, é por isso que ele veio para São Paulo, para ficar mais perto do Neymar. Aí ele Era pra jogar confundiu, no talvez, né? Ele confundiu os clubes, a mesma cor, É. Pensei que o Alvi Mesma- Rubro era o Alvi Rubro. mesma grandeza também, os dois clubes. Porra, Marcelo. Porra, aí também não, né, cara? É, porra, clubes, Aí- mano. Aí você vacilou. E Porra. acabou, né? Eu não sei o que aconteceu. O Lyon tá tendo um subplot enquanto a gente tá tendo o Mundial. Que é doideira. Que envolve. Que é um esquema, envolve o Botafogo, Depay, Corinthians e Lyon. Porque o Corinthians, ao mesmo tempo que tá, pelo jeito, rescindindo o contrato com o Depay, Uhum. a Polícia Federal abre uma Ah. investigação contra o Corinthians por suspeita de sonegação de impostos. E aí o nosso internauta acaba respondendo: não conheço esse time da esquerda. Alguém pode me dizer se temos chance de ganhar? Eu joguei contra a Polícia Federal já algumas vezes. Já. E é um time duro de vencer. Porque quando você faz gol neles, eles vão direto pro VAR e eles são muito convincentes na hora de anular o seu gol. E tem um ex-jogador do Corinthians que foi preso ao sonegar imposto. E foi o Jô. Foi o jogo? Ele não Não, pagou foi a a pensão. não pagar pensão, exatamente. Então, que é o imposto da mulher, né? Os policiais aqui me fizeram umas perguntas, rapaziada, desculpa. Eu não tava prestando atenção. Mas qualquer coisa que tenha sido dito, eu não concordo. Ai, caralho, O cara. que acontece, que eu acho muito estranho, é o Corinthians, a perseguição. O Corinthians sendo investigado por sonegação de imposto. Sendo que é a coisa que mais acontece nos times brasileiros. Sonegar imposto, não pagar, nada. Nem imposto e nem o jogador. E nem transferência. Os times não pagam nada hoje em dia. Por que o imposto é tão importante? Sabe, o Arthur, acho que você tá indo pelo caminho errado. E Marcelo também, porque, vamos lá, né? A gente é o maior canal do mundo de futebol. Sim. Aí isso é um consenso. A gente passou, E olha- inclusive, semana passada, o Desimpedidos. Passa como fosse água, né? Mas olha ali o nome da página. Planeta do Futebol e... Mas aí E já o que é que a gente assunto tava delicado. comentando? Não é um assunto delicado, Edivaldo. Você sabe que não é bom a gente entrar nesse assunto. Mas é importante, Não, é não, necessário. Eu não acho. Porque a gente tinha falado que... eu não sei quem foi dos três aqui que falou que em jogo de Flamengo e Corinthians não tem bandido na rua. E aí pode andar tranquilo. Ah, eu sei Eu acho que de nós três nessa foi, aí- Farol. Pode ficar tranquilo, Eu não Edivaldo, que eu sei quem de nós três falou, viu? Aí, eu não sei quem foi, no caso, né? Aí eu acho que a polícia entrou em investigação por causa disso. Porque o Corinthians, como o Corinthians não tá jogando Mundial, né? É o que tem aqui. Então a polícia começou a investigar o Corinthians e aí, como eles são bons em plantar provas, em, sabe, prender, em chamar o VAR, colocaram sonegação de imposto no nosso timão da massa, sabe? No pão! É o Corinthians, meu, entendeu? E aí estão lutando contra o Corinthians. Minha teoria é essa aí. É, supostamente, né? Supostamente é Ô, tudo isso que o Marcelo, tu tava Edivaldo falou. mutado. Marcelo, você tá mutado, pô. Era melhor ter mutado mesmo, que eu ia falar que é um absurdo. Deus me salvou.
Deus me salvou, irmão. Ai, caralho, cara. Vamos parar de falar assunto político que não combina aqui Uhum. com o Bola Plana esses assuntos, que é assunto de criança, né? É assunto que Agora vamos criança falar gosta sobre de as falar. eleições de 2026, Isso. galera. Porra, Inclusive, vem como favorito o Messi para ser o novo presidente do Brasil, porque foi eliminado com o Inter Miami pelo PSG num 4-0, Sim. em qual o Infantino ele viu ali e falou: Messi melhor do mundo. Nona bola de ouro para ele naquela partida. É que ganhou. eu acho que nem foi nessa parte aí, Arthur, porque eu vi em internautas depois falando que o Messi ele tava procurando um novo time mais competitivo. E eu acho que ele nem precisa entrar nesse time aí. Mas o fato dele ter 39 anos, 38, e querer um time mais competitivo, isso é atitude de bola de ouro. É verdade. Então por isso que eu acredito que ele sim é o melhor jogador do mundo. Porque que Verdade. jogador com essa idade que quer uma coisa mais competitiva? Que ninguém. É só o Messi. É o melhor jogador do mundo. Acima disso, para ganhar bola de ouro, para mim é só ter uma formação acadêmica. Eu acho que só isso. Isso que nem ele tem, né? Que Ele ele não largou o tem. ensino médio. Ele não completou o ensino fundamental. Informação que eu acabei de receber. Messi não completou o ensino fundamental. Supostamente. Messi, quando se aposentar do futebol, não vai conseguir um emprego no Guanabara. Vai ficar desempregado, vai ter que vender todas as bolas de ouro dele no eBay Ele não para pensou pagar muito no futuro, né? É pensão verdade. com a Antonella. Então ele tá meio jogado de lado lá nos Estados Unidos. Vai ser deportado porque ele Vai. é imigrante. Vai. Obviamente, não sabe falar inglês até hoje ainda, não dá pra Eles vão fingir. ouvir ele falando um rola que tal, vai falar, é mexicano. Já era. Vai Que mira embora, vai bobo, embora. morreu. Quem me Não levou, precisa, vou eu vou cabra falar pra hora. vocês, hein? Não precisa nem sei lá. Se eles fizerem isso aqui no Brasil, já é capaz deles serem deportados dos Estados Unidos estando no Brasil. Ah, Hoje em dia tá assim. tá Hoje em dia foda, tá né? assim. Falou espanhol, vai embora, irmão. O Germancano, também- ele tá. A gente tá falando do Mundial, mas o Germancano, enquanto ele joga a bola, ele tem que fugir da polícia migratória, tá osso pra ele. Pô, no vestiário deve ser um inferno, tem que se esconder, tem que cobrir e tal, pô. Graças a Deus É tem o Renato complicado. Gaúcho lá, que é mais malandro, né? Pra Não, ajudar ele. se tivesse um outro gaúcho lá, o tal do Ronaldinho, que sabe falsificar documentos igual um gênio, esse não teriam esse problema. Mas Exatamente. eles Não teria. demitiram o Ronaldinho Gaúcho antes de estrear pelo Fluminense, né? Obviamente, você aí de casa, você pode pegar tudo isso que a gente acabou de falar e adicionar um supostamente atrás de cada palavra que a gente disse, tá? E Você deve fazer Você pode isso. fazer isso aqui, direto no nosso Live Pix. É só você apontar a câmera do celular aí pro QR Code ou pegar o link que tá ali embaixo. Tá vendo? Ali embaixo. E aí, semana que vem, livepix.gg a gente vai ler o seu Live Pix, vai responder a sua pergunta, qualquer que seja. Por mais idiota que ela seja, a gente tá aberto a ouvir. A Eu gente tô tá aberto não, mano. Eu tô. Sou muito fã desse jogador, inclusive. Uhum. Agora eu vou até pedir um pouco de sensibilidade do Edivaldo, porque a gente vai tocar num assunto pesado pro nosso amigo Marcelo. É um momento tenso, tá? É um momento tenso e triste, eu diria. A gente vai falar do Sport Recife, Ah, sim. que para muitos é o detentor do Campeonato Brasileiro de 87. Sim, é sim. Então, É ele mesmo. eu vou pedir campeão para da vocês Série não, B. não discutirem isso. Não, eu vou Campeão pe- do módulo por favor, amarelo. gente, por favor, gente. Campeão do módulo Não, cara, amarelo. ganhou favor, o Brasileirão, para, cara. Ganhou o Ô, Brasileirão. Pô, gente, Ganhou o vocês vão... Brasileirão módulo da Série B. Vou ter que da tratar segunda vocês igual divisão. criança? Pô, Vou ter que tratar vocês mesmo- igual criança? É a mesma coisa Ganhou o você dar o Brasileirão, título pro cara. Santos da Pô, Série A. eu sou você no Tá não lá, Sonoplasta. campeão na, da tá lá Série no, B. tá lá no estádio, Sonoplasta, cara. fica mais alto que E eles aí. daí? Parou, Como é que gente? pode isso? Parou, gente? Parou? Vocês pegaram seu time Parou? da segunda divisão. Parou, gente? Pô, vai lá Chega. no estádio que tá lá o Pô, troféu, cara. Vamos agir que nem Roubado, adulto aqui. irmão. Gente, vamos agir que nem adulto aqui. Vocês não são mais criancinha, não. Eu sou. Pelo menos eu espero que não sejam. Eu não contratei de menor, não, né? Não. É, Quantos anos eu menos tenho? mal, pelo menos esse crime Relaxa, eu não cometi. falsifiquei meu documento. Ah, tudo Relaxa. bem. Então, vamos mudar de assunto, já que eu vou perceber que vocês ainda não estão com maturidade, talvez mais pra frente vocês cresçam um pouco de idade mental Ah, sim. no final desse programa. Então vamos Não, falar não de um foi esse assunto que é um esporte. pouco mais leve, que é o Flamengo tomou de 4 do Bayern de Munique. Campeão de 87 aí, ó. O verdadeiro campeão de 87, Bayern de Munique. Aí, ó, porra. Bota pra jogar aí, ô Marcelo. Vamos voltar a falar do esporte, galera. Que foi uma partida De igual pra igual, que hein? muitas pessoas disseram de igual pra igual. E Foi de igual pra igual. Eu acho que a melhor frase, né, que representa
essa partida que eu vi foi a do Casemiro, que quando disseram que esse jogo foi a pau, ele falou, só se for comparando o meu pau com o do Kid Bengala. Uau. Que eu acho Essa, que Uau. essa aspas foi forte. representa muito bem. É, Mas assim, Mas aqui é complicado, né? Complicado. infelizmente o alemão não representa pode ver um brasileiro na frente que ele quer meter 7 gols. É um bando de mal educado. E ainda falou da Faltou educação só- do Brasil ser ruim. Olha a deles. Faltou só um gol pra fazer 7 gols na Faltou partida. muito pouco. Faltou o Porque se eles Oscar em campo também. tratassem. É, Faltou Oscar. faltou Aí Oscar. o Flamengo só ia ter feito um. Porque se fosse talvez, se fosse Bayern de Munique contra o São Paulo, ia ter ali o Lucas, ia ter o Oscar, porra. É verdade, Quem sabe? cara. Aí, a É, aí- FIFA. A FIFA perdeu Perdeu a chance de pelo menos um essa 8x2 do pérola Bayern. aí. Pelo menos um 8x2 do Liga do Bayern contra o Barcelona. Ia Por ser aí. muito da hora. Aí E- não, foi essa partida de igual pra igual. Mas a gente deixou eles ganhar, cara. É óbvio que Tem deixou. que de- É pra eles ter algum título esse ano e ganhar só o campeonato alemão, cara. É pra o Harry Não Kane ganharam ficar um mais pouquinho nada. mais feliz, né? O Harry Kane ele Um vai título pros na times, ganha carreira, título mano. direito, O ganha Bruno o Henrique tem Bundesliga. Aham. 15. Quem tem 15 títulos na carreira, cara? Pô, Porra, é essa? Essa, cara. Que caralho é isso, Chatão, ô sonoplasta? Porra, não Como é que fode, cara. muda? Como é que muda o sonoplasta? Caralho. Sim, mas ó, Aham. o Flamengo jogou de Tá. igual pra igual. Jogou. E aí, pô, Vai. A gente tem esse histórico, né, do Flamengo jogar de igual pra igual e perder mesmo assim. É o primeiro de igual pra igual que o outro igual da moeda sempre sai vencedor. O Flamengo não tem sorte nas partidas de igual pra igual. Porque também Mas- o Flamengo deu os gols pra ele também, né, Sim. cara? Fez o gol contra, perdeu 3 bolas ali na área. O cara chuta de fora da área, de qualquer jeito e é gol. Uhum. Como é que pode uma coisa dessa? é que ele é E craque. aí, e aí, toda partida que o Flamengo joga com algum goleiro pequeno, o torcedor do Flamengo fala: esse goleiro virou Neuer. E não é que virou mesmo? Ontem tinha o Neuer em campo, de verdade. É. Eu Como é acho que até um pode isso? pouco De tanto a irresponsável isso. torcida falar, virou Neuer Não, mesmo. desculpa, Marcelo, vou ter que repreender aqui a torcida flamenguista. Que tipo de linguajar é esse? Não pode ver um goleiro atuando bem e começa a chamar ele de noia? E Começar a virou atrelar ele à Neuer droga, ontem. querendo diminuir a carreira dele. Ah, desculpa, Marcelo. 39 anos e usuário de droga. Como é que pode uma coisa dessa? Não, mano, acho que tá na Você já viu a idade mesmo pra musiquinha? Ele ganhou a Copa aqui ainda na nossa casa, hein? Pra você ver. Ele Demos ganhou? a Copa com o Neuer. isso. A gente tem uma Copa num noia. É, possivelmente ele vendeu pra comprar mais droga. A Em vida cima dele, do né? Messi. Em Ah, cima então do Messi, eu hein? vejo valor nisso. Porque o Messi é a reencarnação do Maradona, que também era um noia. Então era uma partida de drogados. Caramba, o que você fez aí, FIFA? No final do dia, no futebol, ganha quem aperta um melhor. Infelizmente, eu sempre fui muito incompetente nisso. A Tudo isso Proerd- supostamente, rapaziada. Supostamente. Proerd tem que entrar em campo da próxima vez. Também acho. Que, inclusive, é o Proerd que tá investigando o Corinthians. Talvez chegue até o Bayern de Munique em algum momento. Mas eles são farmacêuticos, eles são bons em drogas, né? É O verdade. Corinthians Tem é aquele verdade, Bayern. né? É verdade. O Corinthians ele Bayern. tem perícia nisso. Não, ele tá falando do Bayern. Se Tô é falando do Bayern, Bayern. É verdade, Bayern. É verdade, o Bayern é verdade. Só que é o outro Bayern, eu acho. É o Bayer Leverkusen? É o outro Bayern, que é a farmácia. O Mas o Bayern. Corinthians também é da Neoquímica, então vai ter Então, uma briga de exatamente. drogas aí. É isso que eu tava me É. referindo antes. E o Isso é quase um Flamengo é da Breaking Bad. Flabet, né? De cassino. Que é uma outra droga também. Eu não sei quanto a vocês nessa partida do Flamengo, mas eu não assisti. Posso dizer com tranquilidade que a única coisa que eu assisti do Mundial até agora foi o segundo tempo do Fluminense e o Mirassol, eu acho. Eu não vou lembrar. É o qual Mirassol. Ah, que sim. É Foda. a única coisa que eu É o assisti. Mirassol. Então, eu não sei o que aconteceu nessa partida. Eu também não sei. Mas eu fico Aconteceu muito feliz pelo Flamengo ter jogado de igual para igual. E o Harry Kane ter tido a chance de fazer 2 gols pra ele, né? O Acho que Flamengo foi é os primeiros gentil. gols dele numa Copa do Mundo. Uhum. Ele nunca tinha participado de uma Copa do Tirando Mundo. em partidas contra o Panamá, sim. É uma das primeiras. Craque. Porque. O Flamengo deu mole. O Flamengo deveria ter botado o Harry Crente em campo. Ia ter uma baita de disputa ali. O Harry Kane contra o Harry Crente do Mengão. O Pedro não entrou? Não.
Eu é o nosso réu crente. Faz sentido, porque a Ele é derrota, né, crente. Felipe Luiz? Não quero falar Tem nada, que não. começar. Já começa tem que errado. começar. Que o Flamengo. começar. Desculpa, Marcelo, vou ter que criticar aqui teu time. Eu sei que hoje a gente tá meio tenso, a gente tá brigando aqui por coisa Ainda bem que eu pequena. sou torcedor do Borussia Dortmund, mano. Sim. Mas eu acho um absurdo do time do Flamengo. Que, pô, tava lá jogando o Felipe Luiz na lateral esquerda. Aí, pô, sai Tite, sai Renato Gaúcho, sai Rogério Ceni, sai Dorival Júnior do comando do Flamengo. Aí os torcedores do Flamengo ficou com tanta preguiça de ir atrás de outro treinador que falou pro Felipe Luiz, que já tava ali na beirada do campo, e falou: vem treinar aqui. Treina E tá aí. até agora hoje. É óbvio que isso ia dar errado em algum momento. É óbvio que ia dar em derrota em algum momento. Achando que ele é o Johan Cruyff pela Holanda? Ele tá achando que é o Cruyff, ele tá achando que é o Pelé, que jogava pra um time no primeiro tempo, jogava pro outro no segundo, e no intervalo era técnico dos dois. Caralho, eu odeio do Bate futebol mesmo, porra. dava e cabeceava, filho. Assim é o fácil Chaves. fazer 1000 gols. Era só ele que jogava? Ele É. que ficava no gol, ele que chutava? Acabou de desvendar a farsa que era Pelé. Já é o título do vídeo, a farsa de Pelé. Não, Mas é isso, cara. Essa partida que o Flamengo jogou. Essa partida que o Flamengo jogou de igual pra igual. Tanto que deu gols pro Bayern de Munique entrar em campo. O Flamengo tava jogando tão bem que falou: faz uns gols aí, Bayern, pra deixar o jogo mais difícil, pra Sim. ter mais desafio. Porque o Flamengo é um time que gosta de desafio. Não Com quer certeza. ganhar fácil. Não. Gente, a final da Libertadores que trouxe o Flamengo até aí é uma prova disso, né? Só o Flamengo era dominado por um time falido até os últimos 90 minutos. Que deu a Libertadores. Foi o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Perdão, eu não assisto muito futebol, rapaziada. Não, era tipo equivalente a tipo Bayern Leverkusen e Bayern de Munique, assim. Traduzindo pra cá. Traduzindo pro pro brasileiro. Pra português. Isso. Não, E também eu acho português que- seria Porto e Vitória de Sport. Guimarães. Sporting! Sport é campeão todo ano aí. Meu Deus, vai começar de novo. Ah, vocês não vão brigar dessa vez? Não, mas a gente tá falando- maduro. Um pouco mais A gente maduro. tá falando do verdadeiro Só Sporting. Sporting de Cristiano Ronaldo. Só que agora vamos falar de futebol amador, né? Que acontece ainda no Mundial. O Benfica e Chelsea foi uma partida Puta merda. em que o Benfica batalhou até o final, até o último segundo, suor e sangue, e mesmo assim tomou de 4. Vai tomar no cu, Benfica, pra vocês estar enfrentando o Flamengo, seus merda. Porque vocês passaram em primeiro. Desgraça. Time podre. Como é que eles ganharam do Bayern, mano? E o Flamengo não? É uma boa Parece que time pergunta. podre, cara. Tomou de 4 de 12 desconhecidos do Chelsea. Essa imagem tá meio datada, não é não? Assim, só... É de 2002 isso aí. Assim, não que alguém se importe, né? Vamos ser sinceros. Né? Como se Não. alguém Di fosse Maria aí no apontar e meio? falasse: Di esse é Maria no com meio? certeza o hora push do Benfica. Ninguém sabe a escalação do Benfica, com todo respeito aos nossos amigos portugueses aí. Que se vocês acharem ruim, vocês podem reclamar com a gente diretamente aqui no Live Pix. Que a gente aceita críticas só- também. A gente aceita também. Críticas pagas. Críticas pagas, exatamente. Se for de graça, a gente só exclui seu comentário. É. Sim, E finge que a gente tá num mundo perfeito, mas... exatamente. Que seria Pagando. plano, né? Por acaso. No O meu caso, plano é ter um mundo plano. Assim, E é meio lá ele ali, hein? essa Olha ali, partida, né, galera. entre o Chelsea e o Botafogo português, acabou com a última partida do Di Maria com os Diabos Vermelhos. O último gol dele, né? Manchester United. Foi basicamente um Manchester United e um Chelsea que a gente teve aqui. Diabos Ah, igual, né? Se fechar o olho assim Sim. um pouquinho, dá pra ver o futebol incrível Pelo menos o primeiro e o Porto. segundo tempo foi igual. A última coisa que eles jogaram nessas 90 minutos foi futebol. Então foi bem parecido. E eles estão bem clássico, né? Porque é azul contra vermelho, é time bom contra time ruim, É tipo é o Não, bem aí e o eu já mal. sou obrigado a discordar com chá de você, bebê. Divaldo, porque É tipo chá revelação. É tipo um chá de revelação. É porque é meio difícil você configurar quem que é o time bom e quem que é o time ruim entre Chelsea e Benfica. É uma disputa muito forte entre quem que é o ruim. Não chega nem a ter uma de quem que é bom. É verdade. Eu me equivalei aí. Sim, você se equivaleu. Tá certo? Porque Eu equivalei.
isso daqui, pra você que não entende muito de futebol europeu, o Benfica seria o equivalente ao Bolívar na Bolívia. Nossa, Ele é muito foda na Bolívia, mas fora dela, é um time amador. E o Chelsea, ele é o equivalente ao Cuiabá A Bolívar no da- brasileiro. Ah, Que é um time que pega meio de tabela de um campeonato foda. É esse o nível de campeonato de jogo que a gente tá tendo no Mundial. Olha que porcaria. Por que já não coloca 32 times brasileiros? Pra ter graça? Porra. Tem que ficar enfiando esses Aí- times que ninguém conhece ali no meio. Eu tenho que desabafar. aí não ia ter disputa, né? Os europeus iam chorar, né, mano? É, não ia ter disputa É, porque eles todos iam iam ser chorar. brasileiros, né? Então não ia ter como eles disputar mesmo. Essa é a ideia. não, mas os europeus eles são Brasileirão identificados. Porque o Palmeiras é italiano, o Corinthians ele é É, ele é inglês. Flamengo é inglês. O carioca. Santos é falido. Então tem todas as nacionalidades ali. Uhum. Então, e Flamengo é as pessoas iam se carioca. O identificar. Flamengo é carioca. O Sport é da Holanda. O Sport é holandês. Mas quem? Pô, tem time foda O na Remo é Holanda. do Pará. Tem o O Vasco é Feyenoord. de Portugal. O Vasco é de Portugal. É. Porra. Se eu fosse europeu, eu ia se sentir incluído por esses times. Uhum. O Internacional é do Uruguai. O Internacional Uruguaio. Ou de qualquer país, né? Ele pode preencher todos os outros. É, Verdade. todos os países do mundo. E falando em preencher todos os outros, Proteína. a gente, graças a essa vitória do Chelsea sobre o Benfica, né? A gente vai ter um rematch, né? Uma vingança entre Vingança. o Palmeiras e o Chelsea. Ah, E o Eu- Kai Havertz contra o Everton de novo. De de novo. E não é o Everton o time inglês, rapaziada. É o goleiro, caso vocês tenham confundido. Que é o mesmo de lá pra cá. Que é o mesmo. É o mesmo, que é o mesmo. Mesmo Mas jogador. o Kai Havertz, infelizmente, não atua mais no Chelsea. Não, E ele não vai conseguir ser carrasco do clube palmeirense de novo. infelizmente. Mas o Chelsea está tentando a contratação dele de última hora, tá? Recebi informação aqui do Recebeu? Fabrício Romano, tá tentando Sim. chamar ele lá no Arsenal, Uhum. porque de Palmeiras ele entende. Só sabe De fazer Palmeiras isso ele também na entende. carreira. Fazer gol no Palmeiras. Porque não tem time verde na Premier League, né? Já pararam pra pensar? É porque verdade. a rainha Vitória fumava maconha, pô. Ela fumou todos os Caramba. verdes da Inglaterra. Tá meio... Caralho. Sobrou. Esse episódio do Bola Plana Ela tá, fumava tá maconha. revelando os noias do mundo inteiro. Posso confirmar, ela era maconheira. Ela fumou todos os verdes do país. Por Tá isso aí. que lá não existe Não tem verde. grama natural. Todos os estados da Inglaterra é grama sintética. E E o o caso quê? do Palmeiras também é, né? Então, E aí vem o Kai Havertz, da Alemanha, que quer ali só ficar numa brisa. Ele tá sedento por uma brisa, ele quer bongar um. Uhum. Ele quer puxar e não soltar mais. E não tem na Inglaterra. E ele vê, porra, um porcão verde com gramado artificial. Pô, a larica já bate antes de fumar. Com todo respeito. Todo respeito. Certo E ele. supostamente, né? tem que Supostamente. aproveitar a onda. E uma coisa interessante que vai ter nessa partida é o Estevão, muito parecido com o Mario Götze no final de uma Champions em que ele jogava pelo Dortmund e enfrentava o Bayern de Munique, que era um time que já tinha o contratado. Mas ele O nem Estevão- jogou. Mas ele nem jogou. E o Estevão vai fazer o mesmo. Também, possivelmente, ele nem vai jogar, mesmo estando em campo. E, Aham. e ele vai enfrentar o seu futuro time e vai poder mostrar para o time medíocre o super futebol que o time vai ter para poder desperdiçar à vontade, né? No Chelsea. Sabe mais quem fez isso daí? Santos. Com Neymar Pelé. contra o Ah, sim. Barcelona. Ah, Com mesma Pelé, coisa, cara. mesma coisa. Infelizmente não fez. O Neymar ele já estava no Barcelona e ele fez questão de tentar fazer o 9º gol no Santos naquela partida. Já tava cavando o terceiro lugar da bola de ouro já. O que acontece é que eu acho que o Estevão ele é muita areia pro caminho do Chelsea. Com todo respeito ao atleta Estevão e ao atleta Chelsea. Ainda bem que o Chelsea, quando enfrentou o Flamengo, não tinha o Estevão, mano. Ainda Graças a bem. Deus. É. Seria muito mais fácil a partida pra nós. Seria pelo menos 5-1 pro Flamengo. Então, Ali do lado esquerdo. a gente vai ver nessa partida como que vai ser. O Chelsea vai decidir se vai ficar mesmo com o Estevão ou se vai começar a emprestar ele para um monte de time que ninguém sabe o nome direito. Para aí ele Igual poder dois voltar Santos. para um time no Brasil para ele jogar mediocramente, igual
tem sido, né? Com a maioria dos nossos craques, da nossa safra de David craques. Washington, David Washington, Ângelo, Andrei Santos, Caio Jorge, O Vitor Roque, Neymar Júnior, Neilton. Roberto Dinamite. Roberto Dinamite de novo, Pelé. Ele tá jogando no Vasco. Ele tá No jogando Botafogo, Vasco. Botafogo. Então, acho que todos os nossos amigos paulistas estão ansiosos pela vitória do Chelsea aí, né? Eu Vai tô ser um ansioso. partidaço. Vai ser um partidaço. Também acho. Falando em partidaço, vamos falar sobre Fluminense Esporte contra Eita, e imagina. Internacional de Milão. A gente agora Quem não voltou no quer o- futuro, né? E o Fluminense venceu o time que não leva gols da Europa. Impressionante. O time que não leva gols da Europa persiste tomando gol atrás de gol. Caralho. É muita tradição. Já tomou 4 do PS, 10 do PSG, 4 do Barcelona. Já tomou gol até do Boca Juniors, que é o time Do mais Boca falido. É um time Do sedento futebol. pra tomar gol, né? Ele tá aí no mundo pra tomar gol. E Cara, eu agora acho que eles toma gol estão. do Germancano. Uhum. Eles estão revolucionando o futebol. A gente tem que Por- reconhecer isso. Hum. Porque a gente cresceu, né, o Bola Plana? A gente cresceu Alguns de nós, com sim. pessoas fazendo gol. Fazendo gol e, sabe? Gols. Mas Sei. quem nunca torceu pra um time sofrer gols? Ninguém. É verdade. Mas eu hoje, vendo essa Inter de Milão, hoje eu desejo que a Inter de Milão leve gol. Eu quero Sim. ver o Sommer tentando defender e não conseguindo. É a minha diversão. É verdade. Então, eles inventaram o novo futebol. É um time que você não sente dó de ver ele tomar gol atrás de gol. Eles Não reinventaram dá. isso. Você vê ele perder de 7-0, você fica feliz, ele alegra o seu dia. Você deseja Uhum. que o seu time enfrente ele algum dia. Minha história pessoal com a Inter de Milão, ela começou quando eu comecei a ver na Champions League os comentaristas da suposta TNT Sport, eles supostamente disseram como era boa, como era impenetrável a defesa da Inter de Milão, que até pelo menos umas quartas, oitavas de finais tinha tomado apenas um gol. E desde lá deslanchou de tomar gol dos seus adversários. Eles estavam tão sedentos em provar que os comentaristas da TNT Sport estavam supostamente errados, que eles começaram a tomar gol sem parar. Era Bayern de Munique, Eles- é Barcelona, é PSG, é Fluminense. Eles fizeram o Cristiano Ronaldo dos clubes de futebol, né? Sim. Mata-mata ali fraco, ou fase de grupo fraca, chega um mata-mata, Vai em o busca da artilharia. mata-mata, e foi atrás e Pode matar. conseguiu. Conseguiu. Na final, Eles só precisava de conseguiram até a 5 gols pra final. passar o recorde e fizeram questão de tomar uns 5 gols. Fizeram. E Parabéns. assim, e era uma zaga que não sofria e passou a sofrer de uma hora para outra. O plano foi seguido Até o... fielmente. É igual quando você faz aquela dieta que você não come nem um grão de açúcar. Chega uma hora que tu não aguenta, irmão. Uhum. Você vai na padaria, compra logo 3 sonhos, 10 bolos e come tudo de uma vez. Pô. É Sim. tipo analogia ao Inter de Milão esse ano. Mas, É. infelizmente, ele não vai conseguir chegar na final do Mundial e ser Não, vice. Assim infelizmente. como foi vice da Champions League, vice do Campeonato Italiano e foi eliminado pelo Milan tomando uma goleada na Copa da Itália. E me impressiona que Infelizmente. um desempenho incrível desses deu a demissão do Inzaghi, né? É verdade. Bastou o Impressionante. Fluminense ganhar deles, que o Inzaghi foi demitido e foi pro Al Hilal, irmão. Como é Uhum. que treinar, sabe quem? Neymar Júnior. Vai treinar o Neymar Júnior mal. e vai Caralho. treinar o Jorge Jesus, inclusive ele. É Ah, verdade. Ele vai ser o Jorge Jesus vai ser o assistente dele lá. Tudo isso por causa do Fluminense. Olha o que o Fluminense causou no mundo do esporte. Tanto que Olha o Fluminense Germancano ele fez. foi tão impressionante nessa partida que o Inzaghi ele foi demitido dias, semanas, meses antes de enfrentar o Fluminense, de tão competente Ele que foi tava o com medo. Fluminense. Ele tava com medo já Ele tava com do medo. Fluminense. Tava Porque com no medo nome dos dele ele 4 não queria minutos. Ele perder. lembrou, pô, no Mundial, 4 minutos do City na roda? Eu não vou passar por Tá isso. louco. O que o Guardiola falou sobre o Diniz, eu não esqueço até hoje. e deixa eu só conferir aqui. Pode conferir. Falando nisso, sabendo dos 4 minutos, o Germancano não tomou conhecimento. Sim. Porque em 3 minutos ele fez o primeiro gol. No tempo regulamentar
Perfeito. de ficar na roda. Mas Então, tipo, comprovou o nosso ponto. Comprovou. Mas isso também tem outras relações que a gente já explicou aqui. Ele tava correndo da polícia migratória. Então ele falou, pô, vou terminar o jogo aqui em 3 minutos e vou pra minha casa. Tanto que ele fez esse gol Sim. e sumiu. Ele não apareceu mais no jogo. Mas eu acho que Ele isso só é foi- técnico. Sim. Não é técnico, não. É policial mesmo. É legislativo o problema, o Edivaldo. Porque dá pra confundir, ô Arthur. Ali tem várias pessoas iguais, ali é Germancano, Cano, Germany. Tipo, eu acho que tem como fazer uma coisa que ele não precisa ir pra casa. Eu acho que Sim, realmente esse tem, gol. fugir. Aí ele não precisa. E essa partida entre a Inter de Milão e o Fluminense, ela é a prova que a idade avançada, que você que é idoso, ainda pode estar no alto nível do alto escalão do futebol, porque foram Ah, 22 idosos em campo. E dessa vez, infelizmente, Impressionante. aí para os italianos, o INSS foi o vencedor, saiu como vencedor. O INSS italiano ficou para trás. Aqui quem manda é o Brasil, Quem irmão. manda- O que o careca do INSS tá pegando dos velhos de dinheiro aí por mês, não tá escrito. O rombo do INSS é maior do que o rombo italiano. Lá e será que na eu tenho Itália, tempo que é ainda? o PIZZA, no caso deles. Ah, Nome feio pra caramba. será que eu tenho chance, gente? Eu tenho 21 anos. Será que dá pra virar profissional e entrar em um desses Se times? você tentar perneira no Fluminense, é bem possível que sim. É bem possível? Mas eu acho que Pô, você Eu vai estar acho muito que novo pra equipe dele, você vai jogar o o Renato Júnior. Gaúcho, o Renato Gaúcho